queria apresentar para vocês, eu sei que eu estou na frente de alguns mestres da questão da justiça de transição, de algumas autoridades, mas eu ouso convidar vocês a ver um pequeno vídeo que está disponível no YouTube e que foi uma colaboração feita para o trabalho pedagógico da Comissão de Anistia, chamado Anistia 30 Anos. Sei que muita gente já pode ter visto, mas peço licença para aqueles que não viram ainda, porque ajuda a contextualizar o assunto que eu vou falar. É uma contribuição do Hamilton Pereira, que tem o roteiro do filme, um ex-preso político, também conhecido por Pedro Tierra, ele assina os poemas dele com Pedro Tierra, e a voz da Zezé Mota. Então é um roteiro que introduz, pequeno, de 15 minutos, a minha fala. Eu peço licença, então, para vocês verem esse pequeno vídeo. A nação brasileira despertou dividida na manhã de 1º de abril de 1964. Ouvidos atentos ao rádio que anunciava, em sucessivas edições extraordinárias, o governo do presidente João Goulart fora deposto pelas Forças Armadas. Apoiadas por setores sociais conservadores que se opunham às reformas de base defendidas pelo presidente da República e pelos setores populares do país, tropas do Exército deram um golpe de Estado. Desencadearam violenta repressão contra entidades populares. Incendiaram a sede da ONU. Rompera-se o Estado de Direito estabelecido pela Constituição de 1946. Se existe terrorismo, o terrorismo foi implantado pela ditadura militar em 1º de abril de 1964. O presidente da República, legitimamente eleito, foi forçado a exilar-se. Os generais e seus aliados civis usurparam o poder, violaram a Constituição e atribuíram-se a legitimidade da boca dos canhões. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Baixaram o primeiro ato institucional para investigar e punir os inimigos do novo regime, criaram as comissões gerais de inquérito e instauraram os inquéritos policiais militares. Fecharam o Congresso, cassaram os mandatos dos parlamentares opositores, extinguiram os partidos políticos. Em 7 meses, produziram mais de 500 intervenções em sindicatos de trabalhadores. Seus dirigentes foram destituídos, presos, torturados ou forçados ao exílio. As ligas camponesas foram desmanteladas. Seus líderes perseguidos, presos ou mortos. 1968. A juventude brasileira ocupou as ruas do país para escrever nos muros a palavra liberdade e clamar com seus artistas, com os cidadãos comuns, abaixo a ditadura. Quem cala sobre teu corpo. Em abril, a repressão assassinou o estudante Edson Luiz. A morte talhada a ferro e fogo. Milhares de pessoas acompanharam o enterro proibido. Do corte que a bala riscou. A missa de 7º dia foi violentamente reprimida pela polícia. Cala, morre contigo, mais morto. Em maio, a passeata dos 100 mil inundou o centro do Rio e deu voz à indignação dos brasileiros contra a violência do regime. Batendo, avisando. A rede
precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Em outubro, 800 jovens foram presos em Ibiúna, no Congresso da ONU. Quem grita, vive contigo. 13 de dezembro, o terror absoluto. O general Costa e Silva baixou o ato institucional número 5. A resistência armada passou a fazer parte da cena política do país, com sequestros de embaixadores para salvar a vida de prisioneiros políticos em poder da repressão e libertá-los, ainda que fosse ao preço do exílio. Radicalizou. Agentes do Estado recebem treinamento sobre técnicas de tortura. Radicalizou a censura à imprensa, ao teatro, à música, à literatura, às artes. O habeas corpus foi abolido. A pena de morte e o banimento foram instituídos e, com ele, uma legião de expulsos do país. Os brasileiros que ousaram se levantar contra a ditadura estavam impedidos de retornar ao Brasil. Era a glória da Copa do Mundo de 1970, iluminando as ruas, usada pela ditadura para ocultar o pranto das famílias que perderam seus filhos nas mãos dos torturadores. Cada um deles tem um rosto. Nutriram sonhos, acreditaram neles. Com seus olhos, miram os olhos e a memória do país. Desejam ser lembrados. Onde se esconde o rosto dos torturadores? Se dissolvem na sombra da vergonha. Aspiram o esquecimento. Era o tempo do medo, o tempo da brutalidade, dos assassinatos, dos atropelamentos, das tentativas de fuga, dos suicídios, dos desaparecimentos cometidos e acobertados pelo aparelho repressivo. Dentro da noite, nosso povo ensaiava gestos de resistência, principalmente pelas mãos das mulheres. As mães, as filhas, as companheiras, as viúvas de maridos vivos. 1975. Nasce o movimento feminino pela anistia, liderado por Terezinha Zerbini. Mobilizaram, fizeram de sua aparente fraqueza diante da brutalidade do regime sua força. Eureka, a saída é por aqui. A ONU está organizando, ninguém vai dizer que nós vamos fazer subversão indo para o Ano Internacional da Mulher. Tinha gente que não sabia nem o que era anistia, pensava que era anestesia. A anistia que nós vamos conquistar pode não ser restrita, mas vai ser ampla. É como uma barreira. Tem uma barreira que está segurando a água. Se você fizer um furo numa barreira, a água se encarrega de trazer tudo. O próprio presidente da República, Ernesto Geisel, veio para São Paulo a recomendar que eu não fosse para aquela cerimônia, porque aquela cerimônia ia trazer mortes e eu ia ser responsabilizado por essas mortes. A missa que foi realizada na Praça da Sé, em memória do Herzog, foi um dos momentos mais emocionantes da vida da cidade. A partir daí, com marchas, contramarchas, complicações, restrições, nós seguimos no caminho de uma distensão. Nas prisões,
nos sindicatos, nas associações, nos movimentos dos trabalhadores, nas igrejas, no parlamento, nas universidades, com a participação da OAB, da ABI, da CNBB e de setores da imprensa que não se curvaram à censura. No teatro, na música, nos livros, as pessoas falavam de esperança, de liberdade, de justiça. Aqui não haverá anistia. Essa foi a resposta dos generais. Mas fora acesa a centelha. Multiplicaram-se os comitês brasileiros pela anistia, estimulados pelos familiares de presos e desaparecidos políticos, dos exilados e pelas organizações populares. Escrevemos nos muros, levantamos nas faixas, levamos na boca o grito necessário. A anistia ampla, geral e irrestrita. Com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. A luta pela anistia se encontrou com a força dos movimentos populares que sacudiram os alicerces do regime. A greve de fome dos presos políticos desafiou a sensibilidade de parlamentares. A visita de Teotônio Vilela aos presídios deu o sinal. E a anistia veio, desfigurada, imperfeita, inconclusa, mutilada pelos vetos, distante da anistia ampla, geral e irrestrita que a sociedade demandou nas ruas. Oito anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos, e esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. Posso falar mais? Obrigado, muito obrigado. Foi aprovada a Lei de Anistia em 22 de agosto de 1979, imposta pela ditadura, a um parlamento submetido por medidas de força, sem pactos, sem acordos. A emoção que ele deve estar sentindo é estranha que aconteça num país as pessoas se emocionarem pelo fato dos brasileiros voltarem para o Brasil. Mas foi uma vitória danada do nosso time, quer dizer, do povo brasileiro. E eu acredito que ainda falta muita coisa ainda. Nós conseguimos, vamos dizer, empatar. Ainda faltamos pegar uma outra anistia, que é a anistia do voto. Nem sequer libertou todos os presos políticos, mas permitiu o regresso de muitos que se encontravam no exílio. Não pergunte isso para mim, não. Pergunte para quem me impediu de voltar. E que ainda vai continuar impedindo outros de voltar, como Teodomiro Romero dos Santos, que ainda está em Paris, condenado,
é exilado ainda, não tem direito ao passaporte. Você não é o último exilado? Eu não sou o último exilado. O povo brasileiro afirmava sua paixão pela liberdade. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim, abre as asas. Reconquistava as ruas, as praças, os estádios, realizava gigantescas manifestações. Ia aos poucos se lavando da escuridão e do medo para vestir o amarelo e inundar o país de canções e esperanças. A gente vai levando as diretas. Diretas já. Eu quero votar para presidente. Em 1988. O Estado de Direito é restabelecido, a Constituição Cidadã é promulgada. O desafio hoje é a implementação de uma justiça de transição que foi conceituada pela ONU como conjunto de mecanismos para tratar o legado histórico da violência dos regimes autoritários. Seus elementos centrais são a verdade e a memória, através do conhecimento dos fatos e o resgate da história. A Comissão de Anistia, pelos poderes que lhes são investidos, pelos poderes legais e constitucionais que lhes são investidos, em nome do povo e do Estado brasileiro, pede desculpas oficiais à senhora pelos erros que o Estado cometeu contra o seu filho, a senhora e toda a sua família. Ela está agradecendo, mas está dizendo que preferia que ele estivesse aqui. A reparação, tanto econômica quanto moral. É dever do Estado indenizar os perseguidos, assim como é dever do Estado o resgate da memória. A sociedade tem o direito de responsabilizar judicialmente os que violaram os direitos humanos e cometeram crimes contra a humanidade para o restabelecimento pleno da justiça. A reforma das instituições, principalmente os órgãos de segurança e de justiça, para a vida democrática permanente. A justiça de transição trata menos de punir e mais de sinalizar a ideia da não repetição, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Pequeno vídeo está tudo que alguém pode falar de justiça de transição. Se nós pudéssemos dar um prêmio, seria o nosso Nobel de literatura, de história, porque ele traz todos os conceitos da justiça de transição, a questão da reparação, o papel da vítima, a importância da história, da contextualização e os deveres de casa. Então, eu quero entender esse privilégio de estar fazendo essa abertura desse importante evento como uma homenagem às vítimas, que é o que a justiça de transição elege como principal. E eu imagino, fico pensando no Jair, né, que já viu certamente esse filme muitas vezes, mas que conhece também a história de todas as histórias, o que não passa na nossa memória quando a gente vê esse filme? Uma das coisas que me passou agora na cabeça é a diferença das manifestações de ontem e das manifestações de hoje. Mesmo sem liberdade, mesmo com forte repressão, eu sou do tempo que ia lá para a Catedral em São Paulo, na Praça da Sé, onde tinha
aquelas importantes manifestações que a igreja dava a acolhida, já que estava tudo fechado, sindicatos, não havia ainda central sindical, né? E Dom Paulo Evaristo sempre nos recomendava, na saída das atividades religiosas, não saiam sozinhos, saiam no mínimo de 2 em 2. Porque se saísse de 3, já formava banda ou quadrilha, e já podia também ser capturado. Então o recomendado era sair 2 em 2, para que ninguém desaparecesse. E a gente não vê ninguém nu, ninguém agressivo, né? Pelo contrário, tinha muito motivo de estar reclamando, principalmente sobre os desaparecidos políticos, que continuam desaparecidos até hoje. São mais de 150 oficiais. E nós continuamos sem devolver para Dona Eusita Santa Cruz, uma senhora que já tem mais de 97 anos, que mora no Recife, e que não deixa, até os dias de hoje, mudar nem a placa da rua, nem o número da casa, nem o número do telefone. Porque se o Fernando voltar, o filho dela, e tiverem mudado o endereço, ele não vai encontrar a casa. E a gente sabe que ele nunca vai voltar. Mas essa mãe não viu esse corpo. Ela não enterrou o filho dela. Então ela tem esperança que ele saiu junto com os exilados, junto com os banidos, e que ainda vai voltar. Ele não vai voltar, como não vão voltar mais de 100 jovens que foram executados no Araguaia, que saíram num protesto contra o estado de tortura que se vivia no país, contra o regime de abuso de autoridade, de implantação de pena de morte, e tentaram formar uma guerrilha no Araguaia. Eu também tive esse privilégio, até esse ano, de compor uma equipe que conheceu melhor a vida do Araguaia. É o Grupo sobre os Desaparecidos do Araguaia, para cumprir uma sentença que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de devolução dos corpos, de dizer onde estão os corpos de mais de 100 jovens desaparecidos no Araguaia. Eram estudantes com endereço certo, alguns daqui do Rio Grande do Sul, outros de São Paulo, a maioria era do sul do país, mas também tinha os nordestinos que compuseram a guerrilha do Araguaia. E ninguém sabe onde estão os corpos. Foi tão bem feita a estratégia do desaparecimento que eles usaram várias operações. E a gente sabe que, buscando inclusive os materiais arqueológicos que tem na região, se encontra material com nomes estrangeiros. Por exemplo, eu lembro, Jair também lembra, acho que Inácio lembra, das latinhas de aquela carne enfiambrada que a gente comia quando era criança, horrível, Swift. Era o mais barato que tinha, né? Abria com aquela chavezinha. Isso não é nacional. E tem muito no Araguaia se encontra essas latinhas. Por quê? Porque os militares eram mantidos nas suas guarnições por comida dos Estados Unidos. Então a gente tem muitas provas que na tirania praticada contra o povo brasileiro, o país não estava sozinho, ele estava mal acompanhado e cumprindo ordens de evitar uma cubanização na América Latina, na América Central. É uma história, assim, aquelas cantilenas que a gente já ouviu ontem e que continua ouvindo hoje. Essas vítimas, o filme diz, elas têm nome, elas têm endereço, elas têm parentes, e elas não podem ser esquecidas. Elas não podem ser deixadas, relegadas, como se elas não fossem responsáveis pelo estado de liberdade que nós temos hoje. Se eu hoje falo, sem medo, nessa sala, de ter um gravador embaixo, ou vários gravadores embaixo das cadeiras, é porque eles deram a vida para que a gente tivesse um país livre, justo e democrático. A gente sabe que eles não conseguiram tudo, porque muita coisa ficou para que nós hoje fizéssemos. Quem abre os primeiros discursos do então presidente do Congresso, Ulisses Guimarães, em fevereiro de 87, vê o que estava acontecendo na transição, saindo da ditadura, uma das maiores ditaduras que nós só perdemos para o Paraguai,
na América Latina, e amanhã vocês vão ter a oportunidade, né, de ouvir o professor Almada falar do que foi a ditadura no Paraguai. Mas essa ditadura de 21 anos, que causou tantos rompimentos, tantos problemas nas nossas relações e no nosso desenvolvimento econômico e social, ela ainda precisa ser passada limpo. Porque na medida que eu oculto o que aconteceu, que eu escondo a memória e não presto homenagem às vítimas, eu deixo de dar o passo seguinte. O passo seguinte, o mais simples, é o que o Brasil cumpre. O Brasil cumpre exemplarmente a tarefa da reparação econômica. Não é boa a lei? Não é. Na comissão, as pessoas que têm que lidar com essa ferramenta da reparação econômica têm muita dificuldade. Porque a lei fala, a Lei 10.559, que regulamentou o artigo 8º, a gente percebe que o pedido do Ulisses Guimarães não foi cumprido. No pedido, ele fez tanto o José Carlos Moreira Alves, presidente do STF na época, e ao final, Ulisses Guimarães, os dois dizem: muda, Brasil, muda, Brasil, você vai mudar, Brasil. E sabe o que eu vejo? Que nós somos os mesmos e vivemos como nossos pais. A gente não mudou tanto. Se a gente olha o passado, a gente vê que falta dar o passo da mudança do Brasil. Falta reconhecer no outro a igualdade de direitos e condições que todos têm. O que o João Goulart tanto queria? Que confusão foi essa que interrompeu um certo desenvolvimento e uma certa democracia? Ele queria uma reforma. Ele queria reforma universitária, reforma tributária, que os ricos pagassem mais por suas heranças. Herança é um negócio maldito, né? Só serve para dar confusão quando é pobre. E rico, então, só serve para se destruírem. Mas eles não querem pagar nada por essa grande concentração de riqueza que eles ganham sem trabalhar. E o João Goulart falava das riquezas de base, da reforma de base, alfabetização. O Brasil tinha uma população muito grande de analfabetos. Era a grande angústia de Paulo Freire, lá no Rio Grande do Norte, fazer as escolas de liberdade, depois ser chamado para ser ministro da Educação, junto com Darcy Ribeiro, Ministério da Educação com Darcy Ribeiro, e querer passar limpo aquele país que hoje continua tendo analfabetos. Se não é analfabeto de escrita, são os ditos funcionais. Há quem conteste que diz que não existe esse funcional, existe mesmo ideológico. Existe analfabeto que não quer identificar a outra classe como uma classe com iguais direitos. Tem um artigo muito interessante na revista Carta Capital dessa semana, que o Beluso fala isso. Ele fala da dificuldade que os ricos têm de reconhecer que o pobre tem os mesmos direitos. E essa história que vem de longe, vocês podiam dizer, bom, então não foi feita justiça de transição nem no tempo dos portugueses. Não foi feito. Nós não pedimos perdão àqueles que nós massacramos, aos povos indígenas, ao povo da África, que vieram livres na África e foram recolhidos, recrutados, presos, sequestrados para ser mão de obra no Brasil. Há muito pedido de perdão que não foi feito. O que acontece então? A Justiça de Transição diz isso. Na medida que eu não corrijo o que foi feito ontem, eu repito hoje. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, com 20 milhões de mortos, todo mundo dizia, foi a última. Nunca mais vai haver uma guerra. Nunca mais vai acontecer o que aconteceu. Acontece que não houve correção de rumo, não houve punição, não se apurou o que aconteceu e por que aconteceu. O que aconteceu? Estourou a Segunda Guerra com 60 milhões.
Eu não estou segura. Eu também acho que nós vivemos uma democracia que tende a se fortalecer. Mas eu tenho muito medo quando eu vejo tantas atitudes racistas, homofóbicas, preconceituosas. E quando eu penso que o nazismo não nasceu dentro do nazismo, o nazismo nasceu dentro de uma democracia que Weimar, na Alemanha. Lá estava sendo gestado, já tinha germes de autoritarismo. Então, esses germes, se a gente não corrige, como a justiça de transição recomenda, a gente repete. E a gente se esconde, a gente não cumpre uma coisa de um santo, sábio filósofo chamado Santo Agostinho. Aliás, é meu protetor. Santo Agostinho diz que a memória é um castelo. E na medida que você desafia a tua memória, você vai chamando e vai vindo para fora. Se você faz o contrário, você esconde o que está na memória, você repete o que você fez de errado. Esse é o nosso receio. Esse é o receio da justiça de transição. É como diz a Darcy Miaco, uma companheira de São Paulo, que foi anistiada, que ela conta quanto foi difícil ela escrever a história dela de perseguição de uma jovem Nicei, presa aos 18, 19 anos. Ela é paulista, foi presa no Rio de Janeiro, trazida para São Paulo, depois com muita tortura e barbaramente violentada. Eu acho que foi a primeira mulher que, em público, contou algo que acontecia a muitos presos políticos, os estupros sistemáticos. E não era um estupro de um dia, de uma vez, era muitas vezes de meses, quando estavam, inclusive, muitas vezes nas solitárias. E a Darcy fala, ela questiona os gestos de arrependimento que o país faz ainda hoje. Por quê? Se você não traz a responsabilização de quem fez, o que a gente está dizendo? Que todos eram iguais. Que vítimas e os perpetradores das violações estavam nas mesmas condições. E nós sabemos que não estavam. A vítima, aquela que deu a vida, que tem um sentido bíblico, essa palavra é um sentido hebraico, de entregar a vida, de ser a vítima mártir, ela não quer ser vítima. Ela quer ser reconhecida como protagonista da história. Precisa que a gente saia dessa passagem da vítima e entre no reconhecimento da contribuição que ela realmente deu. E isso só vai acontecer o dia que eu disser que vítima e assassino não é igual. Vítima e violador de direitos não são iguais. Eu não estou pregando o ódio, não estou pregando a injustiça, não estou pregando a possibilidade dos perpetradores não se arrependerem. Eles podem se arrepender. Mas como é que você se arrepende? Manifestando que se arrependeu, né? Quando eu faço algo que eu me dou conta que foi errado, e eu faço muito, o que eu devo fazer? Pedir desculpas. Dizer por que eu fiz e qual é o meu compromisso para não fazer mais. Acontece que vem um outro problema aqui. Os perpetradores dos crimes no Brasil não se arrependeram. Não se arrependeram a ponto do ano passado quererem fazer uma celebração no dia 31 de março, dia do golpe. Como se eles fossem os vencedores. Eles não foram os vencedores. Os vencedores foi o povo que foi para a rua e disse: nós não queremos que continue essa ditadura, ainda que eles tenham corrido grandes riscos de vida. Mas eles venceram junto com aqueles nossos verdadeiros heróis que não se calaram, que não se pouparam, que não pouparam a vida, a liberdade, a sua, da sua família. Quando eu vejo esse filme, e quando chega na questão da Copa, eu lembro de uma dissertação que teve essa semana lá na UNB, de uma colega que defendeu sobre as baianas do Acarajé e a FIFA.
Vale a pena vocês entrarem na Caprio e dar uma olhada nessa dissertação. E eu lembro que eu participei do lançamento do livro que o Fernando Coimbra, irmão do Zico, fez e lançou contando o que foi no ano de 70, na Copa do México, o Zico ficar fora. O Zico ficou fora daquela Copa por ordem dos militares, porque o irmão Fernando Coimbra estava preso, primo da Cecília Coimbra também estava presa. E aí veio uma ordem que o Zico não podia ser escalado. A mesma ditadura que age ontem, ela entra no espírito de uma FIFA e reprime as baianas do acarajé. Por quê? Porque não foi feita a lição de casa. As vítimas não foram reconhecidas, não têm nomes e não são honradas como deveriam. A Justiça de Transição faz isso. Quando a África, e amanhã nós vamos ter a oportunidade também, hoje, né, de ouvir a experiência da África, eles tiveram uma das mais tiranas ditaduras. O apartheid, algo que envergonha a raça humana. Como é que eles saíram daquele Estado para um Estado que elege, inclusive, um Estado de Direito, que elege um condenado à pena de morte a ser o presidente da República? Como é que eles conseguiram isso? Mas como é que nós conseguimos também eleger uma ex-guerrilheira a ser presidente da República? Mas como é que Mandela foi tratado na África e como é que a Dilma é tratada no Brasil? Ela pode ter muitos erros. Qualquer um que tivesse lá teria. Eu teria muito mais. Mas eu duvido que mesmo Lula, que não era tão querido também pelos ricos, que ele tivesse sido tratado como ele não foi tratado, como a Dilma é. A Dilma tem duas marcas. A marca da tortura, de ter sido perseguida política, e ser mulher. São duas marcas. Faz com que se haja da forma preconceituosa, desrespeitosa, racista, homofóbica, como ela vem sendo tratada. Eu estou triste com a medida de ontem. Eu não estou contente com o CPMF. E daí? Eu não fiz isso nem com o Geisel, nem com o Médici. Vou quebrar a casa dele? Eu não fiz isso com os ditadores. Como é que ela não é respeitada como uma cidadã passível de acertos e de erros? Porque nós não fizemos a lição de casa. Porque mesmo sendo condenados 2 vezes pela Justiça Federal do Brasil e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica, nós não fizemos a lição. Alguém aqui já foi militar? Nem serviu o exército? Nem serviu nada? É fácil saber que todo militar tem uma folha de alteração. Eles têm uma disciplina, eles não entram e não saem de uma caserna sem ter o seu boletim de andamento. Vai fazer um voo? Tem escala de voo. Como é que ninguém sabe quem foram os militares que foram para o Araguaia? Como é que ninguém sabe quais são os militares que serviram os DEOPs, que serviram a repressão, que estiveram na casa de Petrópolis, na casa da morte, que mataram em São Paulo, que mataram no Rio Grande do Sul? Nós não temos memória. O nosso palácio está fechado. Fecharam o nosso palácio, primeiro com a censura, e depois as academias não tiveram a responsabilidade de trazer na escola, a lição de casa. E nós temos aí rua com o nome de Fleury. Ainda em São Paulo tem o nome do maior assassino da Polícia Civil de São Paulo, chamado Sérgio Paranhos Fleury, com um nome numa cidade de São Paulo. E graças a Deus nós temos jovens corajosos como o Levante, né? Olha lá, nem tinha visto a camiseta, não foi puxação não, viu? Que estão levantando o problema das ruas com os nomes dos torturadores e dos ditadores. E graças a Deus ganhamos um presente esse ano em Brasília, graças à ação dos jovens. Uma ponte chamada Costa e Silva passou a ser chamada Onestino Guimarães. Mas não é sem mobilização que a gente consegue essas coisas se conseguem fazendo justiça de transição.
Porque a justiça de transição não é algo que está dado a algumas autoridades, é uma tarefa de todos nós. Fazer a reparação das vítimas, reconhecer as pessoas que deram a sua contribuição no passado e continuam dando no presente, é uma tarefa que nos cabe. Questionar os nossos currículos escolares, as nossas grades, que muitas vezes não nos levam a enxergar as janelas do mundo, é nossa obrigação. Nós devemos fazer isso para ser responsável com aquela frase do Ulisses Guimarães: muda Brasil, muda Brasil. Reparar economicamente é importante. E isso o Brasil faz e tem feito, e eu não tenho dúvida que vai continuar fazendo. Pode botar CPMF, pode jogar, eu tenho certeza que essa é uma dívida que vai continuar. Mas não é suficiente. Ela resolve uma parte, ameniza uma parte da questão das doenças que as pessoas advieram das torturas, das sequelas do passado, mas a reparação moral, de fato, está por vir, que é a responsabilização dos criminosos. Não porque a gente queira que algum velhinho fique na solitária e no pau de arara. Não por isso. É porque a gente quer que ele diga que ele se arrepende e que ele não fez uma escola que forma novos assassinos. É por isso que é importante. Porque em São Paulo, recentemente, vocês viram 19 pessoas executadas pela Polícia Militar, e ontem todos os jornais divulgando a polícia jogando um rapaz de 8 metros de altura e dando 2 tiros depois. Por quê? Porque não houve reforma das instituições. Os policiais continuam achando que aquela academia que os formou continua sendo a mesma academia que vale para os dias de hoje. E mesmo tendo uma comandante em exercício chamada Dilma Rousseff, parece que ela não tem conseguido, como Lula não conseguiu, como Fernando Henrique não conseguiu, se contrapor a essa tirania das escolas militares, que formam essa espécie de pessoas que não vê o outro como seu próximo. E que todo servidor público, seja civil, seja militar, a obrigação e a responsabilidade dele é prestar serviço, é ser um servidor, é ser o menor, e não ser aquele que tira a vida e ameaça a vida dos outros. Então, fazer justiça para as vítimas é a gente dizer: aqui, ditadura nunca mais. Aqui, nós queremos um país justo, fraterno e reconciliado. Mas é igual à história do Caim. O Caim, quando matou Abel, ele não se arrependeu. Ele não demonstrou um arrependimento. E a marca que ele recebeu, que ele teve medo, que ele sendo reconhecido, ele disse para Deus: mas você vai me botar uma marca? E se eu encontrar com alguém que faça vingança? Deus responde para ele: ai de quem matar Caim. Sabe por quê? Porque ele não podia morrer. Ele tinha que viver arrependido. A marca é o arrependimento. Tem um grande filósofo espanhol, Reis Mate, tá aí, não me deixa mentir, né? O Reis Mate, que ele trabalha muito a questão da vítima e a questão da marca. E a marca se tira com o arrependimento e com a profissão que eu não faço mais. E eu digo que o Caim tem uma diferença, isso o Reis Mate não colocou no livro, mas ele ainda pode pôr, que a diferença de Pedro com Caim é essa, que mesmo Pedro, tendo traído Jesus e dito: olha, eu não conheço esse sujeito, nunca via ele quando ele estava preso, mas Pedro acreditou na possibilidade dele mudar de vida, o que o Judas não acreditou e que o Caim não acreditou. Essa é a chance que os torturadores têm ainda, e seus descendentes, de dizer que eles erraram e que se comprometem nunca mais errar, para que a gente tenha um país justo, reconciliado, e a reconciliação não é um fruto de um discurso, é uma prática nova, são instituições novas, é uma ponte nova que me leva do Estado tirano para o novo estado de coisas, para uma sociedade que se reconhece como igual e que merece ser feliz. Era essas minhas palavras de animação, de dizer que eu confio muito na juventude, que dá a sequência
ao que os nossos heróis de ontem fizeram. Muito obrigada.